a gente fica bem feliz. Esse é um tema bem delicado, bem importante. E como eu mencionei em algumas salas, às vezes a gente pensa assim, a palestra do Setembro Amarelo é para quem tem depressão, ou para quem tem casos na família. E na verdade é para todo mundo, porque a gente precisa saber identificar quando uma pessoa do nosso lado pode estar passando por uma dificuldade. E às vezes a gente também tentando ajudar, pode falar alguma coisa que venha atrapalhar ainda mais a pessoa, né? Então, o intuito dessa palestra, dessa conversa, vamos chamar de... Eu detesto usar a palavra palestra, que parece que metade das pessoas vai embora quando a gente usa essa palavra, né? Mas o objetivo dessa conversa é que a gente saiba também como identificar, como ajudar uma pessoa que se encontra nessa situação, né? Para que a gente possa fazer da melhor maneira possível e não apenas com boas intenções, mas com conhecimento de verdade sobre o assunto. Beleza? Já quero agradecer a Núbia. A Núbia foi minha professora aqui no Senai, no curso técnico em RH, que eu fiz em 2013 e 2014. Faz um tempinho, mas ficamos bem felizes de ela ter aceito esse convite. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência. Ela é psicóloga e coach. Obrigada, contigo, amada. Obrigada, tá? É um prazer enorme estar aqui hoje, poder conversar com vocês. É um prazer tê-los aqui comigo. Então, estamos em Setembro Amarelo e eu vou me sentar porque a gente vai ter um papo, pode ser? Vou deixar vocês bem à vontade também para me perguntar, chamar atenção na hora que vocês quiserem, tá? E é um mês que a gente se conscientiza com relação ao suicídio. E o que é o suicídio? É um mês que a gente se conscientiza com relação à vida, né? E aí eu trouxe hoje para vocês algumas reflexões que eu venho aprendendo muito na minha vida para trazer para vocês, para que faça diferença de alguma maneira na vida, no dia a dia de vocês, e aí possa vir a fazer diferença nas pessoas que convivem com vocês, tá? Coisas que eu vim aprendendo, coisas que me fizeram dar sentido na minha existência, coisas que talvez façam com que vocês percebam ainda mais sentido na existência de vocês e aí tragam isso para as outras pessoas. Porque se a gente parar para pensar, o que é o suicídio? O suicídio nada mais é do que uma forma da gente perceber o quanto nós somos de fato donos da nossa própria vida. Nós somos donos da nossa existência. Eu costumo brincar, né? Quem acompanha assim nas lives sabe assim, eu sempre brinco e falo com meus clientes assim, olha, a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde é que vai, mas a gente está aqui. E o que a gente faz aqui é absolutamente escolha nossa, inclusive deixar de estar aqui. Então o suicídio nada mais é do que a gente perceber que na verdade nós sim somos donos do nosso destino, daquilo que nos acontece, nós somos donos daquilo que a gente tem ou vai deixar de ter. Suicídio, ele é algo que faz a gente refletir sobre isso. Não faz sentido? Né? E a gente passa uma vida inteira se convencendo do contrário. A gente passa uma vida inteira achando que a gente não é dono da nossa própria vida, das nossas consequências. A gente passa uma vida inteira se convencendo de várias historinhas que nos foram contadas. Quando, na verdade, cada suicida que passa na nossa vida, cada pessoa que nos dá a oportunidade de perceber o quanto somos realmente capazes de acabar com a nossa existência, se assim o quisermos, pode nos ensinar isso, tá? Mas o que de fato é o suicídio? O suicídio, ele é uma vontade de acabar, não com a vida, não com a existência, mas sim acabar com a dor. A dor é algo que a gente passou uma vida inteira tentando fugir. A gente passa uma vida inteira acreditando que não se deve sentir dor. E aí é que está o nosso grande erro. Quando a gente passa uma vida inteira fugindo de algo, a gente não se prepara para lidar com aquilo. Então eu costumo brincar assim, olha, as pessoas, a gente sempre conhece algum caso que teve suicídio na família, e isso é uma coisa que nunca vai deixar de existir, mas esperamos que diminua cada vez mais, que as pessoas percebam muito mais sentido nas suas dores. Mas, para aqueles que já o fizeram, o que a gente precisa sentir para que a gente se fortaleça e fortaleça as pessoas ao nosso redor? Não é pena, não é raiva, e sim respeito. Respeito por todas aquelas pessoas que tiveram a coragem de fazer o que fizeram. Respeito por aquela existência ter sido acabada naquele momento, que foi tão precoce. Respeito porque quando alguém faz isso, ela nos dá a possibilidade de aprendermos algo com aquilo. Então, é um sentimento que eu fui aprender a sentir agora, né? Depois de grande, não grande, mas agora, a ter respeito, não ter pena, não ter raiva, não julgar, mas sim respeitar toda e qualquer tipo de existência do jeito que ela acontece. Porque quando a gente consegue respeitar a outra existência, a gente consegue enxergar a nossa de uma outra maneira, tá? E essa é a grande ideia do Setembro
analisar, além da gente perceber os sinais que as pessoas demonstram, porque sim, as pessoas demonstram sinais. O que é o suicídio? É a falta de esperança. E quando a pessoa ela não tem mais esperança de que algo pode ser melhor, ela começa a dar sinais, seja em desânimo, seja não conseguindo mais cuidar do próprio corpo. De um jeito ou de outro, vocês devem conhecer já sinais de depressão, de um humor mais deprimido. Não significa que as pessoas estão necessariamente em depressão. Ela não precisa estar em depressão para cometer o suicídio, ela precisa não ter mais esperança. É a esperança que faz a gente seguir em frente. Existe um livro muito legal, eu sempre deixo várias dicas de livros, filmes, e eu já vou começar dando um livro que eu tive contato muito, muito legal, que é do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Ele fala ele era judeu, médico, e ele foi levado para o campo de concentração junto com todos os outros familiares dele, e lá ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu a família dele, ele perdeu a profissão dele, ele perdeu qualquer sentido de existência que ele tinha. Ele simplesmente era uma criatura viva. E lá ele começou a perceber o quanto a gente precisa ir atrás de sentido, e quanto mais sentido a gente coloca naquilo que nos acontece, mais forte a gente se torna para conseguir sobreviver às circunstâncias que nos são apresentadas. Ele perdeu a família inteira, então a família inteira foi assassinada, e ele conseguiu perceber o quanto os grupos de pessoas que estavam lá nos campos de concentração, quanto mais eles tinham esperança de que talvez aquilo não ia durar para sempre, de que alguma coisa melhor poderia vir a acontecer, mais as pessoas conseguiam não sucumbir às barbáries dos campos de concentração, mais elas conseguiam sobreviver. Então é isso que faz com que a gente sobreviva no final das contas, é a esperança de que há algo melhor por vir. A gente passa uma vida inteira se convencendo do contrário. Por quê? Porque a gente vê isso nos é apresentado, seja na mídia, eu sempre brinco, ainda falei esses dias numa live. O que eu mais sugiro para as pessoas não fazerem é assistir telejornal, assistir telenovela, porque isso só mostra o quanto nós estamos vivendo num mundo criado, que isso não chega a ser necessariamente real, que nos tira a esperança. Porque quando a gente olha, e nós somos seres que aprendem com os outros por imitação, quando a gente olha aquilo na televisão e vê que aquilo é a melhor possibilidade que existe de um ser humano, o ser humano ele é rico, ele é bem sucedido, mas ele sofre no amor. Ele é rico, ele tem um amor bom, mas as pessoas puxam o tapete dele. Quando a gente se depara com isso, a gente perde a nossa própria esperança de que há algo melhor para vir. E é isso que no fundo faz com que a gente fique mal, fique consumindo, comendo, fazendo tudo que a gente não precisa fazer, tá? Então é uma coisa muito legal assim, para que a gente se dê conta. Então o suicídio nada mais é do que uma amostra do quanto nós somos donos de quem a gente é, tá? E isso precisa ser visto com respeito. Vou passar a usar esse negócio. Então eu vou trazer para vocês alguns dos aprendizados que eu tive durante esses anos assim. A primeira coisa é: a vida não é sobre nós. É algo que eu sempre falo para todas as pessoas que passam nas minhas mãos. A nossa vida não é sobre nós. Como assim, Lúbia? O mundo já existia quando a gente chegou, e ele vai continuar existindo depois que nós não estivermos mais aqui. E a nossa existência pode fazer diferença positiva ou negativa no mundo. Mas olha, eu tenho 32 anos, né? Se for para pensar, só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E eu, 32. E depois que eu não estiver mais aqui, espero que seja daqui uns 100 anos, mas depois que eu não estiver mais aqui, o planeta não vai acabar, ele vai durar um bom tempo. Isso significa que existe algo muito maior do que eu, que eu sou só uma passagem por aqui. E que a minha existência nada mais é do que algo que eu vim entregar para o planeta, entregar para o mundo, que já estava pronto quando eu cheguei e vai continuar existindo depois que eu não estiver mais aqui. Então essa é a grande sacada. Por que eu trabalho bastante com coaching, com performance? Por que as pessoas deixam de performar, deixam de entrar em ação? Por que elas procrastinam tanto? Porque elas têm medo do julgamento, medo do que o outro vai pensar, medo de passar ridículo. Quando a gente tem medo, a gente simplesmente está se colocando no centro do universo. A gente está deixando de perceber que, na verdade, a vida não é sobre nós, a nossa performance não é sobre nós, a nossa performance é sobre aquilo que a gente tem para entregar para o mundo, porque nós não estaremos aqui para sempre. Então precisamos aproveitar o tempo que estamos aqui e entregar tudo aquilo que a gente já é. E aí, quando a gente entrega aquilo que a gente é, a gente melhora ainda mais aquilo que a gente pode melhorar, e aí entrega algo melhor ainda. Percebam que, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente simplesmente consegue performar melhor, ter relacionamentos melhores, fazer nosso trabalho de uma forma melhor. Quando a gente percebe que, na verdade, a vida não é sobre nós. Quanto mais nós colocamos um olhar
olhar no próprio umbigo, quanto mais a gente acha que a gente é muito mais especial do que os outros, mais a gente não faz o nosso trabalho. Eu costumo brincar que nós somos células, pequenas células. Todo mundo aqui tem uma função no mundo, porque se não tivesse, acreditem, vocês não estariam mais aqui. Então todo mundo aqui tem alguma função. Quando a gente quer que a nossa função seja mais especial do que a do outro, quando a gente quer que agradar os outros, quando a gente não consegue dizer não, quando a gente quer fazer tudo perfeito, quando eu quero que eu, célula, seja mais especial que os outros, o que acontece? O que acontece quando uma célula se torna muito mais especial do que as outras? Vira câncer. E câncer mata. Então essa é a grande sacada. Talvez o grande lance do câncer seja nos mostrar o quanto a gente não tem que ser mais especial que os outros, o quanto a gente não está aqui para agradar os outros, não está aqui para ajudar e ser julgado pelos outros. Nós só estamos aqui para entregar aquilo que nós somos. E isso a gente consegue fazer hoje, e aí a gente melhora, a gente não vai fazer tão bem feito assim, e aí amanhã a gente faz um pouquinho melhor, e vai fazendo ao longo do tempo. Faz sentido para você? Mesmo? Ok. Isso me lembrou do significado do trabalho, que é algo que a gente estuda bastante no curso de psicologia, RH e tal. E o significado do trabalho tem a ver com isso, com o quanto que eu consigo contribuir para a minha comunidade, para o mundo. E um trabalho que não tem esse significado, normalmente é um trabalho que deixa a pessoa frustrada e logo ela se desmotiva. Perfeito. Então, o trabalho no qual a pessoa se sente motivada é aquele que ela consegue ver o resultado, ela consegue ver benefícios para os outros, ela consegue sentir a importância. Né? Perfeito. E a gente passa, né, Dani, eu quero que vocês conversem comigo, tá? Porque senão eu fico bocejando aí. Tá? Podem conversar comigo. E isso mostra o quanto... fui brincar e eu esqueci o que falar. Daqui a pouco lembra. Mas vamos passar pro próximo, então, pode ser? Isso é uma coisa que eu adoro trabalho também com todos os meus clientes, todas as pessoas, todas as lives que eu faço, eu falo exatamente sobre isso. Assim, você veio aqui para realizar o que deseja, pode ter certeza disso. Quando você não realiza, você está fazendo mal para as pessoas ao seu redor. Quando você não atinge seus objetivos de conseguir dinheiro, de ter um relacionamento bom, de emagrecer, de conseguir apresentar aquele trabalho, quando você não atinge qualquer um dos seus objetivos, você está fazendo mal para mim, você está fazendo mal para outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais a gente atinge os nossos objetivos, melhor nós nos tornamos, mais fortes ficamos, mais felizes também. E quanto mais a gente se modifica, mais a gente modifica as pessoas ao nosso redor. Porque qualquer relação é troca, é interação. Ou seja, quanto melhor você ficar, mais bem você deixa as pessoas ao seu redor, e elas vão deixando as pessoas ao redor, e as pessoas ao redor, e as pessoas, e o mundo se torna um lugar melhor para se viver. Nossa, Nubia, que grandioso, é isso mesmo, é isso mesmo. Então assim, eu sempre brinco, faço umas brincadeiras, olha, a Amazônia está sendo queimada, o governo é corrupto, as pessoas estão matando as outras pessoas, está uma loucura nesse mundo, e isso é culpa sua, porque você não está emagrecendo, porque você não está conseguindo dinheiro, porque você não está atingindo seus objetivos, ficando feliz e forte o suficiente para que o seu bem seja maior do que o mal de outras pessoas. E, inclusive, o próprio mal de outras pessoas se torna tão forte porque você diminui a sua força, porque você não atinge aquilo que veio atingir. Faz sentido? Por que eu falo isso, tá? Porque a gente tem o costume, e isso é uma coisa cultural, de achar que os nossos objetivos são egoístas, de achar que os nossos objetivos, nossa, eu ouvi muito isso de cliente que quer emagrecer, assim, olha, mas eu quero emagrecer, mas eu fico pensando, ai, que coisa mais fútil, tanta gente passando fome, tanta maldade acontecendo no mundo, e eu aqui querendo só emagrecer, assim, mas é justamente por isso que as pessoas estão passando fome, por isso que as coisas estão acontecendo, porque você, que é uma pessoa boa, não atinge aquilo que veio atingir, e aí não se torna forte com isso, não se torna capaz de acreditar que consegue mais, e mais, e mais. Então, quanto mais a gente atinge, a gente tem a ideia de que a gente quer mudar o mundo, a gente acorda de manhã achando que o mundo tem que ser um lugar melhor para se viver, mas não é capaz de arrumar a própria cama. Então, a gente quer mudar, quer emagrecer, quer ganhar muito dinheiro, quer se tornar super bem sucedido no trabalho, mas não faz o mínimo que tem que fazer, que é arrumar a cama, dobrar o lençolzinho, guardar a roupa. Então, é isso que a gente precisa se dar conta. Quanto mais a gente fizer o que nos cabe, mais a gente vai estar conseguindo ajudar as coisas que são maiores do que nós. O governo é algo maior do que nós. As queimadas da Amazônia é algo maior que nós. E essas pessoas que não são tão boas só têm força porque nós, que somos boas, não estamos nos fortalecendo o suficiente. Faz sentido, não faz? Por isso, eu brinco assim, olha, se você quer dinheiro, se você quer emagrecer, se você quer um relacionamento melhor, se você quer cliente, se você... Seja o que for, esse seu objetivo ele é muito nobre e precisa que seja atingido.
Porque nós precisamos que você atinja o seu objetivo, se torne alguém mais feliz, forte, e aí e respingue isso nas pessoas ao seu redor, porque elas irão respingar isso nas pessoas ao redor, e blá blá blá. Ah, não vê, mas quanto melhor eu ficar, mais as pessoas vão me invejar. Isso é pura tolice. Eu volto a falar, são coisas que existem no meio ao nosso redor que nos faz acreditar nisso, novela, jornal, essas coisas que nos fazem acreditar nisso, para que a gente se mantenha sempre pequeno, porque se a gente ficar pequeno, as outras coisas têm a possibilidade de ficarem mais fortes, tá? Então não acreditem em nada, em tudo que lhe é dito, não precisam nem acreditar em mim, né? Só coloquem para experimentar, experimentem atingir os seus objetivos. Pensem nisso vou imaginar que você quer, sei lá, emagrecer. Pense nisso quando for se sabotar de novo. Ainda brinquei isso numa live que eu fiz esses dias. Olha, antes de se sabotar de novo no seu próprio objetivo, pense. A Núbia falou que as queimadas da Amazônia tem a ver com eu não estar realizando meu objetivo. É isso mesmo. E aí faça diferente. Se não for para fazer por você, então faça pelo mundo. Tá? Então é isso. Você veio aqui para realizar o que deseja. E nós somos, inclusive, geneticamente programados para isso, tá? A felicidade faz o nosso corpo ficar saudável. O estresse, a tristeza faz o nosso corpo adoecer. Então, pensem, nós somos geneticamente, biologicamente programados para sermos fortes, para sermos felizes. A gente só precisa fazer a nossa parte, que é entrar em ação e se convencer do quanto a gente realmente é digno de conquistar os nossos objetivos e o quanto o mundo espera isso de nós. Não se preocupe com o olhar do outro, estamos todos no mesmo barco. Então eu sempre brinco também que é assim, olha, tá todo mundo aqui, todo mundo tá vivo, todo mundo não sabe de onde é que veio, não sabe para onde é que vai, todo mundo aqui sabe que tá vivo e sabe que vai morrer, todo mundo convive com essa dor todos os dias. Isso nós, aquela pessoa chata, aquela pessoa do mal, nossos familiares, todo mundo sabe que a gente é finito. E só isso já faz com que a gente enxergue o outro como uma criatura amável, assim, poxa, vamos nos abraçar tudo e vamos seguir em frente, porque todo mundo tem esse mesmo medo. A gente não faz ideia, e essas religiões que vão fazer com que a gente pelo menos tenha um pouco mais de conforto, mas a gente não sabe no fim de onde veio, para onde ele vai, e a gente sabe que isso que a gente tem um dia vai acabar. É desesperador se a gente for parar para pensar. Por isso que eu digo, ao invés de ficar pensando só nisso, a gente precisa entender o que a gente vai deixar além disso. E tanto nós quanto as pessoas ao nosso redor, porque às vezes a gente quer que a pessoa do nosso lado mude, que a pessoa realize, que a pessoa consiga ser bem sucedida, mas se a gente não for capaz de fazer isso com a gente mesmo, a gente não consegue respingar isso nela. Nós somos seres que aprendem por imitação. Então quem a gente foi imitando, consciente ou geralmente não tão consciente assim das pessoas ao nosso redor, só que agora nos cabe, é por isso que vocês estão aqui, nos cabe ser o exemplo para que os outros imitem. Imitar o quê, Núbia? Imitar atingir os objetivos. É só isso que a gente veio fazer nessa vida. Realizar aquilo que a gente quer. Porque se a gente quer, existe alguma parte nossa que acha que já é possível. Então a gente só tem que fazer, realizar, tá? E aí a gente passa uma vida inteira se convencendo do quanto isso é difícil, né? Então, não fique mais gastando seu tempo e sua energia olhando o outro tem que, volte sua energia olhando para os seus objetivos, para a sua vida, para aquilo que você tem para realizar, para aquilo que vale a pena de fato, tá? Então, isso faz com que medo vai embora, o julgamento vai embora, o medo do ridículo vai embora, não é? Ou não? Tá fazendo sentido? Tô falando muito rápido? Rápido, mas... não, mas é só... muito rápido para... Eu vou limitar minhas participações a 3 vezes, aí você fala assim... Não, pode ser. Você me lembrou dos pensamentos disfuncionais lá do TCC, né? Que às vezes a ansiedade faz a gente ver os nossos problemas, o julgamento, o medo, enfim, como coisas monstruosas. Mas pensando desse ponto de vista de que tudo passa, a gente passa, a uva passa, tudo passa, por que não tentar, né? Por que não errar? A gente está fazendo uma transformação cultural aí em todas as unidades da Fiesc, né? Falando sobre aprendermos com os erros. Lembram desse comportamento, né? Só que como é que a gente vai aprender com os erros se a gente não se permitir arriscar e talvez errar? Né? A gente tem muito medo do erro ainda, então acredito que é por isso até que incluíram esse comportamento na transformação cultural. Mas o medo do erro, eu acho que é alguma coisa que vem desde a infância. A gente já é criado a não errar. Não pode errar. Se tu um colega ri, atualmente chamando atenção, tu já é criado assim, e desconstruir isso é uma
passo para essa transformação de forma coletiva é a gente ser um pouco mais tolerante com o erro do outro. Sim. Né? Porque às vezes a gente também pune o nosso colega. Né? E aí, se a gente for compreensivo com o erro do outro, as pessoas vão aprender com esses erros, vão se permitir arriscar um pouco mais e aos poucos os erros vão diminuindo, porque a gente vai adquirindo experiência, né? Mas para adquirir experiência tem que ter iniciativa. Para ter iniciativa precisa ter aquela coragem de talvez errar. E de começar a ser diferente, né? Porque às vezes tu tá no meio onde tá todo mundo julgando. Pra ti começar a ser aquela pessoa diferente ou a não julgar, tu também vai ter que enfrentar e começar a implantar isso no ambiente, né? Então tu realmente tem que dar o primeiro passo, senão nunca ninguém chega a lugar nenhum, né? Ou fica todo mundo Perfeito. Qual é o segredo de não ser julgado? Eu sei que tá todo mundo me julgando. Eu sei, eu só não percebo. Por quê? O primeiro passo para não julgar, e aí se eu não percebo, vai fazer diferença pra mim? Não vai nem chegar nos meus ouvidos. Ok? E aí não vai fazer diferença, é como se não existisse, porque convenhamos, assim, todo mundo aqui, eu quase todo mundo, sei lá, tem um bichinho de estimação em casa. Agora a imagem dele veio na cabeça de vocês, mas ele não estava existindo até eu falar a palavra, bichinho de estimação em casa. Tudo que eu não penso é como se não existisse na minha cabeça. Então, assim, existe? Existe? Faz diferença? Não. Como que a gente aprende a não ser julgado? Quando a gente se permite não julgar. Como que a gente se permite não julgar? Entendendo que a outra criatura é uma criatura igual a mim, que não sabe de onde é que veio, não sabe de onde é que vai, está fazendo o melhor que ela consegue fazer por aqui, porque, olha, é difícil fazer assim. Aquela criatura acorda todos os dias de manhã, sabendo que um dia ela não vai mais acordar. Então, só por causa disso, já vale muito a pena pegar e abraçar aquela criatura, pode ser insuportável. Sabe aquelas pessoas dizem, nossa, olha, parabéns, porque tu é uma pessoa insuportável e tu acordar todos os dias e aquelas criaturas insuportáveis, elas são mais importantes ainda, porque assim, cara, ninguém gosta de ti e tu vem, meu Deus, é pessoa digna do nosso respeito. Realmente. Não é? Sabe aquela criatura que erra um monte, machuca as outras pessoas, sabe? Aquela que machuca, que ela... Você, poxa, cara, olha só como tu machuca as pessoas e tu se permite estar vivo. Olha que criatura digna de respeito. Respeito. Lembra que eu falei que não é pena, não é admiração, não é nada, é só respeito. Respeito. Só porque tu acorda todo dia de manhã e eu vou fazer melhor com a minha vida. Última contribuição, prometo. Imagina, galera. Uma frase que me marcou bastante. As pessoas que mais... droga, esqueci a frase. As pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor. E isso é muito real, né? A gente, assim, tudo que a gente vive, tudo bem? Tudo que a gente vive é uma construção daquilo que a gente... É a forma como a gente percebeu e internalizou aquilo que a gente viveu, né? Então, pessoas difíceis, existe uma história difícil por trás. Isso justifica? Não justifica. Como eu falei, a gente só precisa a gente só precisa entregar para eles nosso respeito. Isso já faz com que as pessoas sejam recíprocas com nós, quanto mais percebam, tá? Como eu falei, não acreditem em mim, só experimentem. Quanto mais vocês tratarem as pessoas com respeito, na igualdade, não é do tipo assim, nossa, eu sou superior a ela, então... Não, é na igualdade mesmo, assim, todo mundo vem do mesmo lugar, vai pro mesmo lugar. Quanto mais eu conseguir tratar outra pessoa com esse respeito, mais eu vou enxergar isso na minha vida. É incrível como a lei da reciprocidade, ação e reação acontece, tá? É uma lei física, assim, tá? Vamos... Querem o medo não é seu inimigo, o que a gente tá falando, né? A gente não age por medo. O medo, ele é algo instintivo, ele faz parte de nós e ele é o nosso grande amigo para nos manter vivos. Então, o medo é muito importante para que a gente se mantenha vivo, para que a gente continue aqui, de um modo geral. É o medo que faz com que todos os animais deste planeta sobrevivam. Então, não tenham medo do medo, sejam amigos do medo. Ele tá aí por alguma razão, tá tudo certo, tá? Medo de falar em público, medo de quebrar a cara de novo, medo de se relacionar, tá tudo certo. Só que o medo, a gente só precisa lembrar, ele é nosso. Se ele é nosso, ele faz parte de nós, ele é menor do que nós. E se tudo que é menor do que mim, em mim, sou eu que mando. Tudo que é meu, sou eu que mando. Então o medo é meu? Ele nunca vai deixar de existir? Não. Só que sou eu que mando. Então é eu que vou fazer com que ele funcione mais ou menos na minha vida. Só que o medo, ele é irracional. Não adianta eu conversar com ele ali na razão. Não adianta, tá? Como que se enfrenta medo? Como que se vence medo? Ali, levando ele na mãe, mostrando pra ele que o negócio não é tão assim como ele acha que é. Eu costumo brincar que o medo é como se fosse uma nuvem de fumaça densa, tipo neblina, né?
Então, quando eu tenho medo de algo, é como se eu tivesse uma nuvem ali. E o que acontece com a nuvem? Quando eu entro na nuvem, ela parece enorme, né? Quando eu entro na nuvem, vocês já entraram numa neblina, assim, que ela parecia muito densa, e aí tu entra assim, meu Deus, não vou enxergar nada. Mas lá tu consegue enxergar pelo menos o que está na tua frente, ao seu redor. E parece que ela é dura, que ela é sólida, mas quando você está lá dentro, você percebe que na verdade ela é só gás e você é sólido. É assim que são os nossos medos, tá? Eles parecem muito maiores do que são, eles parecem sólidos, eles parecem que vão nos derrubar, mas quando a gente entra, e aí a gente só consegue fazer isso no movimento, tá? De experimentando, de indo com medo, por isso que existem aquelas frases clichês assim, ó. Se der medo, vai com medo mesmo? É isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente está dentro da nuvem, a gente vê que, na verdade, quem é sólido somos nós. E o medo, ele é só ali, algo que faz parte da gente, tá? Então, eu acho muito importante, porque eu vejo o quanto a gente deixa de agir, de atingir nossos objetivos, de fazer tudo que precisa ser feito por medo. Eu acho muito importante sempre falar sobre isso. O medo aparece, o medo faz com que a gente entre em desespero, o medo faz com que a gente perca a esperança, tá? E o medo faz com que a gente se menospreze também, né? Porque às vezes tu se sente medrosa, mas uma vez eu li que coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de enfrentar ele. Perfeito. Então não é que tu é corajoso e não tem medo. Não, tu tem coragem dentro de ti, mas tu também tens o medo, mas a coragem vai te levar a poder enfrentar e vencer esse medo, né? Perfeito. Eu acho que muitas pessoas às vezes acham que o medo é tão grande que não deixa a coragem ou até mesmo a verdade daquela pessoa transparecer, porque se deixa o medo levar, né? Perfeito. A minha contribuição também vai ser só... Não, imagina, eu acho super rico, eu gosto mais, eu tava falando bem rápido porque ninguém tava contribuindo. Mas é perfeito, existe um número que eu aprendi quando eu fiz a formação em coaching, que é 95%, fala rápido demais, 95% dos nossos medos nunca vão acontecer de verdade. 95% é muita coisa, tá? Mas aí sobra aquele 5%, aquele 5% pode acontecer ou não. Ou seja, quase que 100% de chances do que a gente tem medo não acontecer. E se acontecer? Se acontecer, a gente vai ter sido dignos daquilo que aconteceu e a gente vai conseguir fazer de um jeito ou de outro. Eu vou falar sobre a dor, que tu falaste mais cedo, tá? Então não tentem não ter medo, é a maior ponta de faca que a gente faz, porque o medo vai estar sempre aí. E ele é nosso grande amigo. Deixa eu ver se é o próximo slide que fala da dor. Pode ser. Eu trouxe esse aí um trecho da música do Almir Sater, Tocando em Frente, né? Então ele fala que é preciso a chuva para florir. Só que a chuva não dura para sempre. A chuva não dura para sempre. O sol não dura para sempre. O vento não dura para sempre. Todas essas coisas acontecem. O que mais dura em tudo isso? A flor, né? Vamos botar a ideia da flor. A flor também não dura para sempre. Mas ela ainda dura mais do que a chuva, ainda dura mais do que o sol, do que a noite, do que o vento. Nós somos a flor. E as coisas que nos acontecem o sol, a alegria, a tristeza. É importante que a gente entenda que a gente está sempre seguindo. A gente está seguindo, desde a hora que a gente nasceu, a gente está seguindo, de um jeito ou de outro, trancos e barrancos, ou bem organizado, mas a gente está seguindo. E as coisas que nos acontecem são como as coisas do clima. Um dia vai chover, pode ser que chova um dia, pode ser que chova 5 dias direto, pode ser que chova com granizo, pode ser que dê um belo dia de sol e que a gente fique muito satisfeito. O importante é a gente saber e ter essa clareza dentro de nós mesmos para trazer isso para as pessoas ao nosso redor, de que nada do que a gente está vivendo dura para sempre. Isso faz com que a gente se fortaleça, primeiro, para que a gente aproveite o máximo das coisas boas que a gente vive, porque elas não vão durar para sempre. Quando a gente tem felicidade, a gente está com aquela pessoa que a gente ama, a gente está vivendo aquele momento, a gente precisa estar inteiro naquilo, porque aquilo não vai durar para sempre. E quando a gente está na pior, quando a gente está naquele dia que a esperança acaba, quando a gente está naquele dia que acha que não tem solução, que meu Deus, por que eu existo, qual é o sentido da minha existência, o que eu vou fazer da minha vida, isso também não vai durar para sempre. Isso é muito importante. Mas a flor precisa da chuva, precisa do sol, precisa da noite e precisa do dia. Então a gente precisa de tudo isso que nos aconteceu. Quando a gente tiver esse olhar sobre as coisas, a gente compreende a dor. E quando a gente compreende a dor, a gente consegue ficar forte para lidar com ela. Nós somos a soma de tudo que acontece, né? Isso. A Adriana jamais seria a Adriana que é se ela não tivesse passado por tudo que ela passou. Ela seria outra Adriana, né? Perfeito. A partir do momento que a gente consegue ter gratidão por tudo que a gente passa, a gente é uma outra pessoa, né, Adriana? Tá grata, Adriana? E esse é o grande segredo
eles eram o que você precisava que fosse para que você conseguisse chegar até onde chegou. Talvez na época deles o erro era algo que dava muito mais problemas, porque vamos parar para pensar, hoje até na era da informação, né? Dá uma erradinha, mas dá para voltar atrás. Mas teve uma época que eles estavam edificando o planeta, onde na época, sei lá, dos nossos pais, nossos avós, não tinha luz elétrica, então qualquer erro podia custar uma coisa muito mais cara. Então o erro realmente era tratado como precisava ser tratado na época deles. E eles nos ensinaram isso e está tudo bem. A gente aprendeu a se tornar muito mais forte. Isso não justifica a gente continuar mantendo isso na nossa vida, continuar com medo de errar e trazer isso para as outras pessoas. É entender que na época daquelas pessoas que nos criaram e trouxeram para o mundo, o erro era uma coisa muito ruim, era uma coisa que podia custar muito caro. Talvez o erro não custe tão caro agora na nossa realidade, e agora a gente possa se permitir errar. Tá? Por que eu digo isso? Para que a gente não saia umas castas bruxas, né? Nossa, eu fui criada assim, é por isso que eu sou desse jeito. Muito pelo contrário, seja grato, que é como tu falaste, grato por ter sido criada exatamente como precisava. Na dor ou no amor, não faz muita diferença. Faz, porque a gente pode ver a vida de um modo mais leve ou não, ok? Mas tudo que nos aconteceu foi possibilidade de nos deixar ainda mais forte, ou nos colocar no papel de vítima que não é capaz de fazer nada de diferente, né? E quanto mais vítima a gente se torna, menos esperança a gente tem. E esperança é o que nos move, tá? Parece clichêzão, mas é real. Processo é progresso. Tudo precisa de tempo. Então aqui eu falo muito, a ideia é trazer sobre a ansiedade, tá? A gente tem muita ansiedade, a gente quer que as coisas aconteçam antes que a gente tenha o processo. Então o processo é a parte mais importante na vida. O que a gente pensa? Quanto mais a gente entende o processo, mais a gente aproveita o aqui e agora. Como eu falei, a gente está aqui só de passagem. Um dia a gente não vai mais estar aqui, mas a gente ainda está aqui. A gente ainda está no processo. Quanto mais a gente chegar ao processo, mais chances a gente tem de aprender o que precisa ser aprendido. Tudo leva tempo. Uma árvore não cresce da noite para o dia, um bolo não fica pronto em minutos e segundos. Tudo bem que agora com a tecnologia a gente tem a possibilidade de antecipar algumas coisas, mas nós ainda temos que respeitar o tempo que levam as coisas, porque nós não fomos criados ainda por máquinas, nós fomos criados pelo planeta Terra e tudo no planeta leva tempo para crescer, para amadurecer. Então tenha paciência com você, tenha paciência com as pessoas ao seu redor e entenda que tudo leva tempo, mas que quanto mais a gente se dedicar ao processo, mais progresso a gente tem. Isso é bem comum, por exemplo, no emagrecimento, né? A pessoa decide assim, segunda-feira eu entrei na dieta, no final da semana já quero estar magra. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, quando eu conheci alguém legal, agora já quero casar, namorar, ter filho. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de um processo, tá? E aí, dedicação, persistência, disciplina. A falta que a falta faz. E aí, por que a gente não se permite ficar no processo? Porque a gente não se permite viver a falta. A gente cresce achando que não pode sentir dor, que a gente não pode sentir falta, que dói muito sentir falta. E aí a gente passa uma vida, quando a gente percebe que vai sentir a falta, a gente adormece e vive no automático. O que eu falo que falta? Falta de uma pessoa, falta... Sabe, um dos maiores problemas que as pessoas não conseguem emagrecer, não conseguem, é porque elas não são capazes de sentir fome, de se conectar com aquela fome e entender assim, nossa, fome é o corpo falando comigo, é real. É o corpo falando comigo. É uma falta, olha o que ela faz comigo, eu estou compreendendo. Quanto mais eu sinto falta e me permito sentir aquela falta, mais forte eu me torno. Tem um livro que eu vou sugerir para vocês lerem, é A Parte que Falta, eu acho. Fala do quanto faz falta que a gente sinta a falta. Então ele é uma bolinha, tipo um Pac-Manzinho. Eu chorei. É muito legal, né? Ele é uma bolinha, só que ele é tipo um Pac-Man porque falta um pedaço. E aí ele sai no mundo em busca da partezinha que falta pra ele. E como ele está em busca daquela falta, ele presta atenção em todas as coisas que estão na frente dele, porque ele vai ver se ela não é a partezinha que encaixa nele. E aí ele encontra a borboleta, ele encontra o passarinho, ele encontra as coisas e consegue conversar com aquelas coisas, até que um dia ele encontra a parte que falta. Quando ele encontra a parte que falta, ele fica tão feliz porque ele está completo, que ele começa a girar, rolar, porque ele é uma bolinha, e aí ele não vê mais a borboleta, não vê mais o passarinho. Ele simplesmente não vive mais, só que o tempo dele também está passando como passava antes. Ele só não percebe. Então a falta é aquilo que a gente mais precisa sentir para conseguir viver no aqui e no agora, na realidade. Parece paradoxal, né? Nem sei se eu consigo me fazer clara
tentando explicar isso, mas essa é a grande ideia. Quanto mais falta a gente perceber que a gente é capaz de sentir, mais forte nós nos tornamos para lidar, inclusive, com a falta de esperança que, vez ou outra, nos acomete. Tá? E a última coisa é que você não é mais criança, né? Eu sabia que antes só queria adultos, e eu falo mesmo para adultos, para pessoas adolescentes, mais velhinhos assim, e adultos. Criança serve, criança é servida, criança não serve para nada, criança não serve para nada, criança serve para aprender, para se fortalecer, adulto serve, adulto precisa ser forte, porque criança ainda não é, porque criança precisa ser alimentada, criança precisa ser educada, criança precisa disso. Nós não somos mais criança, por mais que a gente tenha tido a educação, não tenha tido a educação que a gente gostaria que fosse, não tenha tido amor, não tenha tido carinho, não tenha tido respeito, não importa. Se nós chegamos à vida adulta, é porque aqueles que eram adultos, quando nós éramos crianças, fizeram muito bem o trabalho deles. E agora a bola a bola da vez está nas nossas mãos. Então eu sempre lembro assim, olha, a gente está aqui só de passagem. O mundo já existia, vai continuar existindo, a gente precisa deixar nossa marca. Qual é a marca que nós estamos deixando? Ao invés de agora a gente fazer, quando a gente faz as coisas para agradar o outro, ou não faz por medo de não agradar, quando a gente está agindo dessa maneira, quando a gente está sendo muito perfeccionista, a gente está sendo criança. A gente ainda está fazendo pelo outro, ainda quer o amor do outro. Criança faz as coisas, tem medo de errar, porque ela quer agradar o outro, ela quer o amor de pai e mãe. Nós não somos mais crianças, não podemos mais agir como criança. A gente não está mais aqui para agradar um ou outro, a gente está aqui para deixar a nossa marca, aquilo que a gente tem de melhor. A gente está aqui para ser forte e servir ao mundo. E nunca existiu uma pessoa igualzinha a você, como a gente está falando, nunca existiu uma pessoa igualzinha. Você, por alguma razão, viveu tudo o que viveu para se transformar em quem você é, para entregar aquilo que você veio entregar. Se você não entregar, o mundo vai precisar que outra pessoa venha, mas isso leva tempo, isso faz muitas pessoas sofrerem nesse caminho. Então é preciso que você entregue aquilo que você veio entregar neste momento, tá? E isso começa a partir de agora. Então fique forte, sirva, faça o que você tem que fazer, para que quando você não estiver mais aqui, deixe o mundo um lugar melhor do que estava quando você chegou. E é isso. Aí a gente fez uma brincadeira, né, Dani? Dá tempo? Não sei. Tá. Nossa, que rápido. É por isso que eu falei bem rápido. Ainda achei que estava dando tempo. A proposta é que a gente distribua algumas frases e que cada pessoa que pegar essa frase leia e diga se acha que é um mito ou uma verdade. São frases a respeito do suicídio, da depressão. E aí o objetivo dessa atividade é a gente testar nosso conhecimento e corrigir se tiver algo que a gente não está entendendo corretamente. Rodrigo, quanto tempo a gente tem? A gente era das 2 às 3, né? A gente tem... Das 2 às 6, não é, Dani? Às 6? Aí eu achei que era meia hora, eu achei que era 2h30. Não, o outro é 3h30. É 3h30 o outro. Queres fazer alguma outra atividade antes? Só que sabe nem qual a gente pode fazer no final? Aí vai depender do que ele... Acho que o teu é melhor para finalizar, então. Pode ser. Beleza. Eu vou entregar as frases, então. A Ana vai conduzir. Eu já vou entregar, acho que